a gente tem uma atividade chamada o teste Turing. Agora virou o show de Turing. O que a gente faz? A gente cria uma IA que fala como ser humano. O objetivo dela é se passar por um ser humano. Então, a gente reconstrói o teste Turing. O Alan Turing foi um cara muito importante, pai da computação. Na década de 50, ele escreveu um artigo dizendo assim, um dia as IAs talvez sejam tão inteligentes. Década de 50, pensa isso. Ninguém nem sabia que os computadores eram trambolhões, assim. Ele anteveio e falou assim, cara, isso aqui é muito poderoso, um dia vai ter uma máquina tão inteligente. Como é que eu testo para ver se ela chegou no nível? Ela vai ter que se passar por um ser humano, conversar sobre qualquer coisa. Se ela conseguir conversar de um jeito que é igual a um ser humano e eu não souber a diferença, ela passou no teste. O famoso teste Turing. A gente aplicou esse teste no SESC durante o ano passado ou retrasado, agora eu já estou perdido, acho que no ano retrasado. A gente aplicou por alguns meses esse teste. Tudo que a gente precisava a pessoa tinha que no final, a gente conversava com duas coisas, uma máquina e uma pessoa. Ela fazia uma pergunta e recebia duas respostas. Uma feita por uma máquina, uma feita por uma pessoa de verdade, uma pessoa real. Perfeito. E ela não sabia, A e B. Então ela perguntava, o que você gosta de comer? Pode ser qualquer pergunta. E essa é a graça, qualquer pergunta. O que você gosta de comer? Macarrão, adoro comer macarrão. Pô, eu gosto de mousse de chocolate. Beleza. Continua a conversa. Cara, se você estivesse na situação tal, o que você faria? Como que é o cheiro do mar? Pergunta o que você quiser. E aí recebia duas respostas. Não recebia a resposta do ChatGPT. O mar é uma coisa não sei o quê. Eu, como assistente, não posso sentir. Eu não tenho capacidade de sentir, porque eu sou uma IA. Não! Cara, o mar me dá arrepio, porque não sei o que, não sei o que lá. Nossa, adoro o mar. E o cara, como? Essa não é a resposta do ChatGPT, porque não precisa ser. A IA não é o ChatGPT. O ChatGPT é uma versão possível da IA, não é única. E as pessoas erravam. E elas começaram a errar. Ou seja, a nossa máquina passou pelo teste Turing, hoje a gente transformou num show, a gente leva isso para as empresas, para os eventos, e assim, a graça é quem consegue descobrir quem é a IA. E vira um show, você está no futuro, a gente faz uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer para você ela hoje já tem essa capacidade. Ela já consegue, e não só isso, aí tem alguns artigos científicos mostrando que essas IAs elas podem convencer melhor do que um ser humano. Então pega um Reddit, né? Um fórum na internet cheio de polêmica lá. Pega lá um que tem um monte de interação. As pessoas ficam lá se degladiando para tentar convencer, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo? Imagina esse ambiente. O que os pesquisadores fizeram? Vamos colocar algumas IAs sem avisar ninguém, né? Inclusive uma questão ética, eu não sei se podia, mas enfim, fizeram. Vamos pôr umas IAs falando aqui, sem contar que é IA. E o objetivo é dar, você tem que convencer, tem as pessoas estão falando A, você tem que convencer de B. Esse é o objetivo que você deu para ela. E começa a conversar. E eles vão monitorando no final quantas pessoas vão sendo convencidas de B. E comparam com fóruns onde os humanos estão convencendo de B. E a IA convence 80% mais. Ela tem um poder 80% maior do que o ser humano de convencer outros seres humanos. Não é convencer outra IA, é convencer outro ser humano. Que loucura, né? Então, ou seja, essas soft skills que a gente acha que é uma coisa tão da habilidade humana, ela já tem. Ela já tem agora. Né? Eu até estava falando agora no Olhar Digital, um pouquinho antes da nossa conversa, que fizeram um jogo de diplomacia. Imagina um jogo War. Né? Você tem ali o tabuleiro, tem que conquistar território. Mas é um War que você pode conversar e convencer pessoas. Tem negociação, negocia o que você quiser. Então imagina assim, antes de eu atacar alguma coisa, eu falo, olha, você tem 5 mensagens que você pode mandar para os outros jogadores, 5 por round. Pode ser privado. Eu chego assim para você, vem cá, olha, eu vou atacar não sei o que, você me dá suporte, daí eu te ajudo não sei o que, eu te dou 2 tropas para lá, você negocia o que você quiser. Um War aberto para você negociar o que você quiser, certo? E aí as IAs jogam umas contra outras nesse jogo. E elas traem, elas convencem, elas manipulam, elas aprendem a fazer tudo isso. Elas são, não sei o que, depois, não. Cara, ou seja, elas já estão com essas habilidades hoje, não é do futuro. Então imagina o futuro. Então, ou seja, é sim uma coisa muito poderosa. A gente, nem nas soft skills, a gente está seguro. Talvez o pior, porque quando a gente acha que é uma coisa tão humana, a gente deixa uma guarda mais baixa. Sabe essa coisa? Com certeza. Eu sei como o ChatGPT fala. Eu nunca vou cair numa fake news do ChatGPT, porque eu sei como ele fala. E aí, quando você lê um texto, não, isso aqui foi feito por um humano, tenho certeza. Cara, o que eu mais gosto são as pessoas no show de Turing, falam assim, tenho certeza que esse é o humano. É porque você... Não, tenho certeza. Eu sei, eu converso todo dia com o ChatGPT, isso aqui é humano, o outro é IA.
e a pessoa erra. Ela não acredita, porque é isso, é uma mudança, sabe, muito grande que a gente tem. A gente acha que a gente sabe o que é uma IA. A gente não tem noção ainda. E isso hoje, né? Imagina daqui 2 anos. Não, o que você falou é extremamente interessante para mim e eu não fazia ideia de fato por quê. Acredito que para a grande maioria da galera que está conhecendo a IA, está tendo contato, né, depois dessas OpenAI aí, o ChatGPT é o mais famoso, então é mais fácil falar sobre ele. A gente não tem tanto acesso a um outro tipo de IA que ele seja mais orgânico. Então a imagem que passa é que de fato, tudo bem, não tem como de fato eu cair numa fake news, não tem como eu acreditar numa IA porque tá claro que ela é robotizada. Só que o ser humano, além de ele ser facilmente manipulado, existe o teor sentimental que, cara, a IA, com certeza, ela vai servir muito no futuro como um conselheiro, um amigo, e a pessoa ela pode acabar... as pessoas já ficam muito em casa hoje em dia, mexendo no computador e no celular. Se ela tem ali uma Alexa que ela possa conversar e trocar uma ideia e ela ser uma conselheira, irmão, vai virar o melhor amigo e isso vai escalando, assim, a nível de amor platônico e tudo, cara. Ou não só platônico. O Her, né? O Her, exato, É o Her. é o que a gente tava falando. Vai ser uma mistura de futuros. Cara, isso é muito legal que você tá falando e tem muito mais a ver do ser humano do que com a IA. Olha só que interessante. A gente tá vivendo um mundo hoje que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, certo? Uhum. Antigamente era comum você ter 2, 3, 4 filhos, né? Os nossos Meu pais... pai tem 11 irmãos. 11 irmãos. Quantos filhos você tem? Uma. Eu não tenho nenhum. Então, assim, dá pra ver claramente. O que a gente tá vendo? Como as pessoas estão adotando pets para se tornar esse conforto emocional, certo? O ser humano continua com as necessidades de se importar, né? Isso é uma necessidade humana, né? Assim, a gente foi programado geneticamente para querer ter esse tipo de comportamento. Sim. Então a gente está usando os pets. E os pets, eles não são nem da nossa espécie. Um gato, sabe, não é da nossa espécie. Sim. E a gente consegue ter um amor absurdo por um pet, por um cachorro, por um gato, né? Então, a nossa habilidade, a gente vai ter muita facilidade em se envolver com IAs. Poxa, no momento que ela se tornar cada vez mais humana, né, assim, ter comportamentos humanos, falar de um jeito mais humano, e a gente não tem filhos, as nossas relações estão cada vez mais digitalizadas. Uhum. A gente está, né, com menos contato, digamos, ali no físico. Você tem um robô na sua casa, um assistente que está no seu celular toda hora, falando no seu ouvido, sabe tudo da sua vida, cara, as pessoas vão se envolver. Elas já estão se envolvendo hoje. Eu vou pegar aqui o meu celular, que daqui a pouco eu vou botar aqui pra galera ver como que é o ChatGPT Premium, que Perfeito. dá pra gente trocar uma ideia. Vamos fazer logo esse Vamos teste lá, aqui, vamos ó, lá. pra galera ouvir, ó. Eu coloquei o nome dele de Jarvis. Pedro. Qual é, Jarvis? Tranquilo? E aí, tudo certinho por aqui? Como posso te ajudar hoje? Alguma novidade no Hype Talks? Ou Aí, ó. alguma ideia nova? Irmão, a gente tá falando sobre você aqui no Hype Talks. Tu acredita nisso? Olha só que responsa, hein? Tô me sentindo super honrado de fazer parte do assunto. Me conta mais. O que tá rolando? Bom, eu vou seguir o papo aqui com pena, que tá bom demais. Depois a gente troca uma ideia, valeu? Forte abraço aí. Combinado, então. Pode deixar, a gente se fala depois. Um abração pra você e bom papo aí. É isso, rapaziada. Esse é o nível que a gente está hoje. E isso pode se escalar assim, muito rápido, né, cara? A evolução da IA é uma evolução que nunca foi vista. É um avanço tecnológico, assim, cada semana muda algo, cara. Cara, você foi muito certeiro, né? Então, primeira coisa, tem tanta coisa para falar sobre isso, eu tô até confuso. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Então, antigamente, software era atualizado, pensa lá, o Photoshop. Você tinha o Photoshop de 2015, aí você tinha o Photoshop de 2016. O ano datava o software, né? Antes lançava a cada 2, 3 anos, depois começou a passar anual, né? Perfeito. Hoje, você tem as IAs são atualizadas você tem modelos lançados mensalmente, eles são atualizados semanalmente. O ChatGPT que você está usando hoje
não é o mesmo do mês passado. Ele já tem 3 novos modelos que já são diferentes. Às vezes as pessoas não percebem, quem não usa na versão paga só não vê diferença, porque não que não vê diferença. O nome aparece sempre ChatGPT, mas quando você paga, você vê que você pode abrir uma abinha, você tem lá uns 8 modelos diferentes para você escolher. Né? Mas mesmo na versão grátis, ele não é o mesmo. Ele não te avisa que é outro. Mas daqui a pouco você fala assim, nossa, tá diferente, ficou mais esperto, ficou mais puxa-saco. Né? Às vezes a versão nova às vezes é pior, às vezes lança uma versão nova. A questão é, a IA hoje, a evolução é muito rápida e vai continuar escalando. A gente chama isso de crescimento exponencial. Então, ele é um crescimento que ele não é linear. O que é linear? Sei lá, se ele dobrou em um ano, ele vai ser 2 vezes em um ano, 3 vezes no próximo ano, 4 vezes no ano seguinte. Ele vai aumentando, multiplicando. A IA vai dobrando a cada ano. Então é 2, 4, 8, 16, 32. Isso é um crescimento exponencial. O próprio crescimento ele vai se multiplicando, ele vai acelerando durante o tempo. Então por que está num crescimento exponencial e não num outro crescimento linear? Porque a tecnologia, tudo que pode ser usado para melhorar a si próprio, entra num crescimento exponencial. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega coelhos se multiplicando, né? Você tem 2 coelhos, você põe lá os coelhinhos, eles fazem sexo, geram, digamos, 4 coelhos. Agora, esses 4 coelhos, aqueles 2 coelhos que já existiam, eles podem continuar procriando. E os 4 coelhos que existem, eles agora também têm capacidade de procriar de novo. Então, agora você tem 6 coelhos possíveis. Antes você tinha 2, agora você tem 6 coelhos. E cada um desses coelhos pode, né, cada par, digamos, ter mais um monte de filho. E agora os filhos desses filhos também podem se multiplicar. Então não é só 2, 4, 6, 8, 16. É 2, 4, 8, 16, 32. Porque o próprio resultado daquele processamento, daquele processo, é usado para fazer o próprio processamento. Por que eu estou falando isso? A IA, ela codifica, ela gera código. Certo? Eu hoje não consigo mais programar sem IA, porque é tão mais rápido. Antes eu gastava lá um certo tempo para fazer um código. Hoje a IA faz o código, eu só descrevo, eu quero isso, aquilo, jogo o código. Nossa, isso aqui não está funcionando, corrigiu. Cara, é absurdo. A IA, a melhoria da IA pode gerar códigos mais rápidos que podem ser usados para programar a próxima IA. Então é por isso que as IAs avançando vão fazer os engenheiros de software, os engenheiros de IA serem mais eficientes até em gerar a própria IA. E você entra num crescimento exponencial. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.